Então, pessoal, bom dia para vocês todos. Aí, Vitor chegou, muito bem. Vamos dar início, então, à nossa aula de patologia especial. E hoje, dando continuidade, então, ao tópico de alterações intestinais. Peraí, deixa eu fazer uma coisa aqui. Porque o meu computador, ele tá com mania de ficar sincronizando com o configurações. Fica sincronizando o OneDrive bem na hora, bem nesse horário que eu tô na aula. Daí cai a internet, entendeu? Beleza, então vamos lá. Então, ó, vamos dar continuidade, então, às alterações intestinais. E hoje a gente vai falar, então a gente vinha falando, né, a respeito de como a diarreia acontece nos animais, quais são as alterações celulares que acontecem no intestino e que acabam levando à diarreia e a enterites, alterações da mucosa intestinal. Então, a gente vai dar continuidade nisso. A aula passada a gente falou de alguns micro-organismos que são inespecíficos, né, que acometem várias espécies concomitantemente. E hoje a gente vai falar de 6 doenças que são 5 são espécies específicas e uma que é comum a vários animais, incluindo seres humanos, tá? Então, ó, hoje a gente vai falar a respeito, deixa eu pegar a canetinha aqui, dessas 6 enterites. A gente vai falar de Rhodococcus equi, que acomete equinos, da doença viral bovina, de bovinos, parvovirose felina, canina, a peritonite infecciosa felina e a giardíase. A giardíase, que é uma das doenças aí, que é a doença que acomete todos os mamíferos. Então, qual que é o objetivo aqui, né? Eu espero que vocês consigam, dentre essas doenças aqui, vocês consigam lembrar, né? Qual é a espécie que é acometida, qual é a idade dos animais que sofrem dessas doenças, quais são os sinais clínicos que esses animais vão apresentar. Alguns são mais específicos, outros são bem mais generalistas, então acabam que o diagnóstico através de sinais clínicos é um pouco mais difícil. As lesões macroscópicas que essas doenças vão causar nos animais e identificar se essa doença é uma zoonose ou não, tá? Então, basicamente, é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Então, começando sobre a doença que acomete equinos, que é causada por essa bactéria, que é o Rhodococcus equi, tá? Então, essa doença, ela acomete normalmente potros, de até 6 semanas de vida. A grande maioria das doenças que a gente vai abordar hoje, elas acometem principalmente indivíduos jovens. E mais especificamente, indivíduos jovens que estão saindo do período de aleitamento e iniciando a atividade do seu próprio sistema imunológico, tá? Essa é uma janela de transição aí da vida do animal que é bastante perigosa, porque ele fica com um sistema imunológico relativamente mais fraco, porque ele ainda não entrou em contato com muitos agentes patogênicos e por isso ele não tem muitos anticorpos para se proteger contra as infecções. Então é um período da vida do animal onde ele está bem sensível. Esse período inicial da vida do animal também está muito relacionado com a imunidade materna, tá? Então, deixa eu só colocar no mudo. Então, esse período também está muito relacionado com a imunidade materna. Então, se a mãe, ela tem um sistema imunológico ativo, se ela foi vacinada, se ela foi exposta a diferentes agentes patogênicos, a mãe tem vários tipos de anticorpos e, através do colostro, ela passa isso para o filhote e ela protege o filhote nesse período inicial da vida. Mas, no caso contrário, se a mãe ela não teve o sistema imunológico estimulado,
esse filhote pode sofrer mais as consequências dessas enterites aí, por exemplo, tá bom? Então, a gente está falando aí, a maioria dessas enterites vai acometer os animais nesse período aí entre a lactação e a parada da lactação. Mas eu vou trazendo aqui as idades, mais especificamente, de uma ou outra doença, tá? Mas então, a Rhodococcus equi, então, ela acomete potros, né? Cavalos, equinos, filhotes de equino, de até 6 semanas de vida. E é a causa de 3% das mortes de potro no mundo inteiro. Então, assim, vocês podem pensar que essa casuística aqui é baixa, mas se a gente for pensar nos potros distribuídos ao redor do mundo, isso é bastante importante, é uma doença bastante importante. De onde vem essa bactéria? Então, essa bactéria ela está presente no ambiente. E ela é uma bactéria normal da microbiota intestinal dos equinos. Mas o que acontece? Nesse período inicial da vida do animal, a microbiota dele ainda não foi completamente instalada. E aí a gente tem esses micro-organismos da microbiota competindo para se instalar no intestino. Aí, de acordo com o nível de contaminação ambiental, se esse potro está num ambiente que está altamente contaminado por Rhodococcus, ele vai ter na sua microbiota a quantidade de Rhodococcus maior do que a quantidade de outros micro-organismos que não são patogênicos. E aí ele vai acabar desenvolvendo a enterite. Quando que existe maior contaminação no ambiente? Principalmente no verão. Por quê? Porque a temperatura ambiental acaba ficando ótima para a replicação dessa bactéria no ambiente. Então, essa bactéria sobrevive no ambiente, está lá, a temperatura elevada faz com que aumente a replicação dela, aumenta a contaminação ambiental. Além disso, a temperatura elevada também favorece que as sujidades do ambiente sequem. E quando essa matéria orgânica fica seca, ela levanta em suspensão, em aerosóis. E o potro vai inalar essa bactéria. Essa bactéria, ela vai causar infecção tanto pulmonar, causando pneumonia, quanto enterite. A gente já vai ver como que é o desenvolvimento, a patogenia dessa bactéria. Então tá presente no ambiente, principalmente no verão, temperaturas elevadas. As temperaturas elevadas predispõem o ressecamento da matéria orgânica e a formação desses aerosóis que ficam suspensos no ar. Ele inala e ele se contamina, desenvolvendo pneumonia também. Já vamos ver o desenvolvimento dessa doença. Essa doença é uma zoonose, tá? Então, da mesma forma que causa pneumonia nos equinos, causa pneumonia em seres humanos. Mas acomete mais o humano que tem o sistema imunológico comprometido. Então, o pessoal que está com a síndrome da imunodeficiência adquirida, né, a AIDS, causada pelo HIV, pessoal que está fazendo tratamento com imunossupressores, transplantados. Então, essas pessoas são predispostas a desenvolver pneumonia por Rhodococcus equi, tá? Então, existe aí essa associação entre proprietários, né, de cavalos ou pessoal que trabalha em fazenda, que tem contato com esses animais, que são imunocomprometidos, e o desenvolvimento de pneumonia por Rhodococcus equi, tá? Então, é uma zoonose. Então, olha lá, o que que acontece? Essa figura aqui, gente, essa primeira figura aqui, isso que vocês estão vendo aqui é que órgão? Sem ler. Vocês conseguem identificar esse órgão? O que que a gente tem aqui em cima, ó? Vocês estão me ouvindo? As costelas. Ah, isso, obrigada. As costelas. Isso. As costelas. E que órgão que é esse aqui? O coração. Ali o coração? Pulmão, Coração. gente. Pulmão, Isso, né? coração, Coração, isso. não é? Pulmão, gente. Isso é pulmão. Meu Tá. Deus. Olha como esse pulmão está comprometido. Olha aqui. Né? Então, isso aqui, ó, é parênquima normal. E aqui, desse outro lado, a gente tem o parênquima completamente comprometido, né?
Essas áreas que estão avermelhadas aqui são áreas que não tem mais troca gasosa. Esses nódulos que a gente está vendo aqui, quando são cortados transversalmente, vem para essa imagem que está aqui do lado, ó. Então, isso aqui é parênquima pulmonar normal, isso aqui é parênquima pulmonar que já sofreu um processo de fibrose, e a troca gasosa aqui, se ocorre, ela é deficiente. E isso daqui é aquela necrose de caseosa, que forma esses nódulos aí, e dentro dela tem essa constituição de... essa característica meio de queijo, né? É meio feio de falar isso e pensar no queijo, mas é verdade. Fica essa constituição que tem... O que que tem aí dentro desse nódulo? Tem restos de leucócitos, restos da bactéria, que fizeram uma inflamação, causam uma inflamação tão grande no pulmão, que leva aí à formação desses nódulos. Esses nódulos aí são chamados de piogranulomas pulmonares, tá? Pio porque tem pus também aqui dentro. Granuloma porque tem um conjunto de células do sistema imunológico que estão ali dentro, tentando destruir, fagocitar esses resíduos celulares e bacterianos que estão dentro desse nódulo, tá? Então, como que é a patogenia dessa bactéria? Então, ó, ela é inalada pelos pulmões, né? Ela é inalada pelo sistema, enfim, respiratório, e ela vai atingir, essa bactéria chega até os pulmões, causando pneumonia. O que vai acontecer com o tempo? Com o tempo, esse animal vai desenvolver a pneumonia e vai começar a tossir, né? A produzir escarro. E esse escarro vai para a orofaringe, e a orofaringe lá ele vai fazer a deglutição desse escarro. E aqui, nesse escarro, tem um monte de bactérias também. Aí o que vai acontecer? Essas bactérias caem no sistema digestório e vão chegar até o intestino. Lá no intestino, elas têm afinidade pelas células M, lembra que a gente falou lá na primeira aula, pelas células M intestinais, e pelas placas de Peyer. O que são as placas de Peyer, se vocês não lembram, né? Ou se eu não falei? Placas de Peyer são agregados de células do sistema imunológico que ficam localizadas na submucosa intestinal. Se a gente vê uma imagem histológica, a gente consegue perceber bem certinho. São agregados, aparece assim, tecido todo rosinha, né, normal, e na submucosa aparece um agregado de células do sistema imunológico. Essas são as placas de Peyer. Elas são migratórias, elas podem aparecer em locais onde uma infecção está acontecendo, onde tem uma inflamação acontecendo. Resolveu aquela inflamação, aquela infecção, elas desaparecem. Mas elas aparecem em maior quantidade lá no cólon, tá? Porque lá a gente tem uma microbiota mais intensa nessa região, então por isso elas são mais frequentes, mais facilmente encontradas no cólon. Mas o que acontece? Essa bactéria, Rhodococcus eco, então, ela tem predileção, afinidade pelas células M e pelas placas de Peyer. E aí ela se fixa nessa região e ela começa a destruir a mucosa, formando granulomas, abscessos e úlceras na mucosa intestinal. Daí, quando a gente vai fazer a necrópsia do animal, a gente encontra a situação como essa aqui também, ó. Isso aqui é a mucosa intestinal. Isso aqui é uma alça intestinal aberta, né? E mostrando pra gente a mucosa. A mucosa deveria ser lisa e brilhante, como as mucosas são. Mas olhem isso daqui. Cada bolinha dessa aqui é uma ulceração da mucosa intestinal. Então, é uma ulceração da mucosa intestinal. Os histopatologistas descrevem essas lesões, que são clássicas, como sendo nódulos com formato de umbigo, né? Porque forma aqui, né? Tem um desenho de umbigo aqui. E essas lesões se formam com esse formato arredondado, que é justamente o formato das placas de Peyer que estão na submucosa. Então, o que acontece? A bactéria se instala, ela tem predileção pelas células M, se instala nas células M. Ela migra, destrói célula M, vai destruindo o tecido e ela chega até
a placa de Peyer. E aí, ali na placa de Peyer, ela começa a causar uma inflamação muito intensa, e essa inflamação intensa leva ao destacamento da mucosa. Então, perde-se essa cobertura que protege a parte externa do corpo do animal da parte interna. E aí a gente tem um quadro infeccioso, inflamatório muito intenso. Se destrói a mucosa intestinal, a absorção intestinal, vocês já conseguem prever, ela vai ser diminuída. E aí a gente vai ter a formação da enterite, então do aparecimento de diarreia, concomitantemente ao aparecimento da síndrome respiratória também no animal. Tudo bem, gente? Tá aqui? Essas bactérias, elas têm uma característica muito interessante também, que elas têm a capacidade de se multiplicar no interior dos macrófagos. Então, os macrófagos são as células do sistema imunológico que têm a função de encontrar substâncias exógenas ao nosso corpo dentro da pele, dentro do corpo. Ele vai, fagocita isso e tenta degradar e elimina. Só que essa bactéria ela é resistente à degradação pelos macrófagos. Ela entra nos macrófagos e dentro deles ela se multiplica. E aí ela lisa o macrófago e se espalha pelo organismo ainda mais. Tudo bem até aqui? Então tá bom. Sim. Tá, obrigada. Então tá bom. Então agora outra doença, a diarreia viral bovina, tá? Que também é chamada de doença das mucosas. Ela é causada por vários vírus que são chamados de pestivírus. Existe vacina para essa doença. Existe uma variabilidade enorme de vacinas. Por quê? Porque existe uma variabilidade antigênica viral que é intensa também. Acomete todas as idades, então todos os animais, todos os bovinos em qualquer fase da vida podem ser acometidos, porém é mais comum em indivíduos jovens. Animais imunocompetentes, ou seja, que o sistema imunológico está funcionando adequadamente, a doença pode se desenvolver de uma forma subclínica. Então, o animal está infectado e não está apresentando sinal clínico. Qual que é o problema de a gente ter um animal infectado que não apresenta sinal clínico dentro de um rebanho? Podem me responder. Ele passa para os outros animais igual corona. Ah, isso! A hora que você vê, tá todo mundo contaminado. Exatamente. Boa, Mandinha. Boa analogia. É exatamente isso, gente. Nossa, agora eu tô me imaginando no meio de um rebanho. É exatamente isso. Então, esse animal imunocompetente, ele não está apresentando sinal clínico e está espalhando para a galera, né? Está espalhando para os outros animais. E, de repente, se encontra um animal suscetível ou frágil, ele vai desenvolver a doença e essa doença ela é bastante agressiva, tá? Bastante agressiva. Vou já apresentar os sinais clínicos aqui dessa doença. No Brasil, existem estimativas de que no rebanho exista entre 60% e 85% dos animais soropositivos para esse vírus, tá? Então, podem ser animais assintomáticos, podem ser animais que, eventualmente, quando passar por uma doença que reduza a atividade do sistema imunológico deles, eles desenvolvam a doença e aí cause as consequências todas para o animal e a perda econômica concomitantemente. Então, ó, essa figura ao lado aqui mostra, né, a característica de um bovino que está sendo acometido por essa doença. Então, o animal apresenta emaciação progressiva, que é perda de peso progressiva, e pelagem seca e áspera. Então, a pelagem vai perdendo o brilho, vai perdendo sua característica normal e vão aparecendo esses grumos de pelos aqui e crostas na pele do animal. Daqui a pouco vai aparecer uma figura que amplia essa região do animal e vocês vão ver como que são essas crostas na pele do animal.
Então, ó, a apresentação dessa infecção, ela é multissistêmica, tá? Multissistêmica. É uma enfermidade gastroentérica que pode se apresentar de forma aguda ou crônica. Então, o animal tem cronicamente diarreia, que não é intensa o suficiente para levá-lo à morte, mas ao longo do tempo vai causar perda econômica. Ih, gente, por que tá contando tempo? Ai, não acredito. Bom, vamos Prof, ver. vai terminar, mas daí é só voltar. Pois é, mas eu tô ativando pelo Teams. Não era para fazer essa O da contagem. Maria também aconteceu isso. Daí ela caiu e ela entrou numa nova reunião. Beleza, então vamos fazer isso, tá? Tá ok. Então, essa enfermidade pode se apresentar da forma gastroentérica, causando uma diarreia aguda ou crônica. Então, essa diarreia crônica pode não ser tão danosa agudamente, mas ao longo do tempo vai levar a perda econômica no plantel. Causa doença respiratória em bezerros. Causa uma síndrome hemorrágica com trombocitopenia. O que é isso? O que é trombocitopenia, gente? A gente não falou ainda, mas vocês já conseguem deduzir pelos termos que aparecem aqui. Baixa contagem de plaquetas? Exatamente. Citopenia é queda de células, né? E trombo está relacionado com as plaquetas. Isso mesmo. Então, leva a uma síndrome hemorrágica por causar redução das plaquetas. Plaquetas que estão relacionadas com a coagulação do sangue. Patologias cutâneas e imunossupressão. Está afetando aqui, né? As células sanguíneas. E alterações reprodutivas, como falha na gestação, morte fetal, natimortos e malformações fetais. Então, ó, ela é multissistêmica, é causada por um vírus. Esse vírus entra no corpo do animal e as formas de entrar em contato com esse vírus é extremamente grande, já vou mostrar aqui para vocês. E ele causa, então, uma alteração no corpo todo do animal, porque tem predileção por células que têm alta taxa de proliferação. Então, por que causa uma gastroenterite? Porque a renovação da mucosa intestinal é alta. Por que causa doença respiratória? Porque a gente tem em bezerros, porque a gente tem no bezerro a formação ainda do sistema respiratório, proliferação celular, tem várias células do sistema imunológico ali se proliferando. Síndrome hemorrágica e trombocitopenia, porque vai atacar medula óssea, imunossupressão, medula óssea, patologias cutâneas, porque a pele tem células que se multiplicam em alta velocidade também. Alterações reprodutivas, falha na gestação, o animal foi inseminado, o feto está se desenvolvendo, ou antes do feto se desenvolver, a mucosa uterina está se desenvolvendo, se preparando para receber uma possível gestação. Tem células proliferando, e aí a gente tem o vírus se replicando nessas células. Morte fetal, porque o feto está se proliferando, alta taxa de proliferação, natimortos e malformações, por justamente afetar determinadas regiões que estavam se desenvolvendo no momento da infecção. Professora, Diga. por isso que ela não atinge tanto animais mais velhos, né? Sempre mais novos, por causa dessa proliferação celular aí, que é mais rápida e precisa disso por causa do início da vida, né? Exatamente, Flavinha, exatamente isso. E outra coisa que eu gostaria, além disso que a Flavinha falou, outra coisa que é importante de ressaltar é que essa doença ela é chamada, que nem tá aqui no slide anterior, ó, doença das mucosas. Por que ela é chamada de doença das mucosas? Porque nas nossas mucosas a gente tem células em alta taxa de proliferação, né? A nossa mucosa está sempre se renovando. Então vão aparecer lesões nas mucosas. Ó, essas crostas aqui são de tecido morto, tecido necrosado, que tem que ser eliminado. Essas crostas estão repletas de vírus. Quando essas crostas caem no ambiente, o vírus permanece nessa crosta. E aí você tem lá os outros bovinos se alimentando no pasto junto com esses restos de tecidos que estão contaminados.
aí você tem a transmissão de um animal para o outro, tá? Tem também filhotes que nascem com a infecção, mas eles não vão apresentar sintomas. Eles têm uma infecção persistente. Como que isso pode acontecer? Então, você pode ter já uma vaca que está infectada e que é resistente, é imunocompetente, então ela é resistente. Ela vai passar a infecção para o filhote e o filhote já nasce infectado, mas sem sinal clínico nenhum. Ou outra forma de nascer esse filhote com infecção persistente é ali por volta do 40º ou do dia de gestação 125, a fêmea, a vaca que é infectada, vai transmitir esse vírus para o seu feto, e esse feto, se infectado nesse período aqui do desenvolvimento gestacional, ele vai nascer com a persistência da infecção e assintomático. E aí esse feto permanece lá, esse filhote vai entrar num rebanho resistente aos sintomas, então não vai apresentar sintoma nenhum, e está transmitindo o vírus para os outros animais, tá? Como essa doença é chamada de doença das mucosas, ela vai apresentar erosões multifocais, bem delimitadas, em mucosas. Então, na língua, na gengiva, no palato, no rumen, omaso, abomaso e cascos. Então, ao longo de todo o sistema digestório e nos cascos dos animais. Então, observem aqui. Aqui a gente tem a região, aqui a língua do animal, apresentando aqui essas ulcerações. E aqui a gengiva do animal. Não dá para ver muito bem na figura, mas ela está cheia de úlceras. Aqui a gente tem o focinho do animal, né? Que está com essa secreção purulenta aqui saindo do nariz deles, porque esse vírus também causa uma infecção pulmonar. E aqui, essa região dos cascos dos animais, entre a pele e a unha, onde a gente tem uma mucosa, né, menos evidente, e vai aparecer também com lesões e com ulcerações. Então, ó, bezerros com pitialismo. O que é pitialismo? É a produção excessiva de saliva. Por que esse bezerro está apresentando a produção excessiva de saliva? Porque a boca dele está cheia de aftas, está cheia de ulcerações, de lesões. E quando a gente tem uma lesão, né, a gente fica de fato salivando mais. É uma tentativa do organismo de lavar aquela região, de diminuir a dor que aquela lesão está causando. Esses animais, esses bezerros, se vocês forem perceber, eles estão bem magrinhos também, né? Dá pra gente ver bem aqui, ó, essa reentrância ali do espaço como é o nome disso aqui? Infralombar, né? Então a gente vê bem isso daqui, as costelas estão evidentes. Por quê? Porque o animal está perdendo peso, é a emaciação, porque ele não consegue se alimentar com todas essas lesões. E quando ele se alimenta ainda, esse alimento chega lá no intestino e olha como está o intestino do animal. Com úlceras também. E essas úlceras, elas alteram a capacidade absortiva desse epitélio. Então, por mais que ele esteja se alimentando, a absorção não é adequada, ele não consegue ganhar peso de forma adequada. Úlceras no palato. O esôfago. A gente encontra o esôfago com características anormais também. Aqui, esse esôfago está esbranquiçado e está com essa coloração e esses depósitos aqui, ó, esbranquiçados sobre a mucosa, porque são regiões de necrose celular, onde as células sofreram o ataque, né, foram acometidas pela infecção viral. E aí apresentam esses depósitos de fibrina, que é resultado da tentativa de cicatrização tecidual.
E nos pés do animal também, olhem, esses bezerros estão com ulcerações bem mais intensas, né? Próximas aos cascos, tá? Também causadas aí, então, pela infecção viral. Eu vou encerrar, então, aqui e daí a gente inicia outro, porque falta menos de 1 minuto, tá bom? Já mando o Tá bom. link da próxima reunião.